Oi, gente, tudo bem? Agora, depois de ter falado sobre o ciclo menstrual e toda essa parte mais introdutória, a gente vai conversar sobre a contracepção. Primeiramente, eu vou citar os métodos contraceptivos não hormonais, os comportamentais, os métodos de barreira e os métodos definitivos ou cirúrgicos. Os métodos comportamentais são a tabelinha, o método dos dias fixos, a análise da temperatura basal, do muco cervical e o coito interrompido. Eles não são métodos muito eficientes e a gente geralmente não recomenda para quem está atrás de anticoncepção. Na verdade, eles são mais úteis para as mulheres que querem engravidar, que aí acompanham sinais como o muco cervical ou tem a ajuda da tabelinha para saber quando estão ovulando. Já os métodos de barreira, eles são os preservativos, externo ou masculino e o interno ou feminino. Lembrar também que o preservativo tem ação contra as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Isso é um grande benefício. O diafragma e o espermicida geralmente são associados, e o DIU de cobre é um método bastante efetivo, e eu vou conversar um pouquinho mais sobre ele no próximo slide. E aí a gente tem também os métodos definitivos, que são a laqueadura tubária e a vasectomia. E eu não vou entrar muito a fundo nesses métodos definitivos aqui nessa monitoria. Então, aqui sobre o DIU de cobre. É um método de barreira não hormonal em que se insere no útero um dispositivo que tem um formato de T e ele tem uma haste revestida com sais de cobre. Esses sais, eles vão sendo liberados ao longo dos anos e além da barreira que esse dispositivo em si já causa ali no útero, né, porque acaba ocupando um espaço e sendo uma barreira física, ele também dificulta a ascensão dos espermatozoides e a implantação do embrião também. Porque esses sais de cobre, eles fazem um efeito espermicida ali no local, eles aumentam prostaglandinas, eles alteram o pH, aumentam a motilidade do útero, tudo isso para impossibilitar a implantação. Dura cerca de 10 anos, tem os da Librene, que duram até 12 anos, e podem causar um pouquinho de aumento durante o ciclo menstrual, aumento do sangramento durante o ciclo menstrual, eles podem aumentar um pouquinho as cólicas também, e se recomenda que faça a inserção enquanto a paciente está menstruada, para o colo estar mais aberto, mas também não é uma exigência obrigatória, assim. Bom, então vamos falar sobre os métodos hormonais propriamente ditos. Eu vou dividir aqui na monitoria entre os métodos combinados, que tem estrógenos e progestágenos, e os métodos isolados de progestágeno. Os combinados, daí a gente tem a pílula de anticoncepcional oral combinado, os injetáveis mensais, os adesivos e o anel vaginal. Enquanto os de progestágeno isolado são as mini pílulas ou as pílulas de progesterona isolada, os injetáveis trimestrais, o implante subdérmico, o Implanon, e o SIL, ou DIU hormonal. Vamos começar pelo mecanismo de ação dos anticoncepcionais hormonais. É importante ressaltar que o que diferencia o estrogênio e a progesterona de efeito contraceptivo do estrogênio e da progesterona, hormônios fisiológicos do corpo, é que aqui na contracepção, no efeito anticoncepcional, a gente tem doses constantes desses hormônios e doses altas.
Então, a gente vai inibir aquele ciclo natural, inibir principalmente a ação dos hormônios lá da hipófise, do FSH e do LH. O estrogênio, ele age inibindo o FSH por um mecanismo de feedback negativo, que no caso do anticoncepcional, esse feedback negativo vai ser contínuo. Então, quando eu inibo o FSH, não vai acontecer aquele recrutamento folicular e eu não vou desenvolver o folículo dominante. É importante eu frisar para vocês que o estrogênio não é o efeito anticoncepcional propriamente dito. Ele é um complemento à progesterona, aqui no anticoncepcional. Ele vai ajudar a estabilizar o endométrio, então vai ter menos sangramento de escape e ele vai potencializar a progesterona. Sozinho, o estrogênio não consegue ser anticoncepcional, ok? A progesterona, sim. Ela é quem tem o efeito contraceptivo, porque ela inibe o LH. Então, altos níveis de progesterona, a gente lembra lá do eixo hipotálamo, hipófise, ovários, eu vou ter um feedback negativo para o LH. E além de não deixar ter esse pico de LH, que daí eu não vou ter a ovulação, a progesterona ainda deixa o muco cervical hostil, que vai dificultar a passagem, né, a entrada de espermatozoides, vai modificar a mobilidade tubária para dificultar esse encontro do ovócito com os espermatozoides e também deixa o endométrio mais atrófico. Então, fica mais difícil de haver uma implantação. E aqui, só reforçando para vocês, quem dá o efeito anticoncepcional dos hormônios é a progesterona, né? Os progestágenos. Mas o estrogênio ele vai potencializar essa ação do progestágeno e ele ajuda com alguns sintomas negativos da progesterona, como o escape, né? Ou podem ver como o nome o spotting, que é esse sangramento de escape. Agora, esse slide aqui é bastante importante, porque a gente precisa conhecer os efeitos adversos dos anticoncepcionais e todos esses efeitos aqui, eles vão se aplicar a todos os métodos que contenham o determinado hormônio. Aqueles combinados podem ter tanto o efeito adverso da progesterona quanto do estrogênio. E aqueles só com progesterona vão ter os efeitos adversos somente da progesterona. Vocês lembram quando eu falei lá atrás que a progesterona tem esse efeito mais inibitório no organismo? Então, aqui a gente vai ter alguns desses efeitos mais acentuados, justamente porque a dose de progesterona é maior do que a fisiológica, né? Então, eu posso ter aumento do apetite, ganho de peso, alterações no humor, como irritabilidade, sintoma depressivo, diminuição da libido, fadiga. Pode ter um efeito ruim no perfil lipídico, então eu vou aumentar meu colesterol total, vou aumentar o LDL, diminuir o HDL. E a depender do efeito da progesterona ser mais ou menos androgênico, ou seja, se ela for mais próxima ou mais distante da testosterona, eu posso ter mais ou menos efeitos androgênicos. Então, efeito de acne, de hirsutismo, que é o aumento de pelos. E aí, quanto ao estrogênio, além daqueles efeitos como náusea, cefaleia, vômito, que são bem conhecidos, pode ter também manchas, né? Manchas de hiperpigmentação, tipo melasma. O estrogênio, no entanto, ele pode melhorar o perfil lipídico, como eu já comentei atrás com vocês também, diminuir o colesterol total, diminuir o colesterol LDL e aumentar o HDL. E alguns efeitos que a gente precisa levar em consideração quando usa um método contraceptivo combinado, né, com estrogênio, são
o aumento dos riscos para eventos tromboembólicos, né? Por exemplo, trombose venosa, com o uso do estrogênio, porque o estrogênio ele estimula fatores de coagulação 5 e 7 e ele diminui a antitrombina 3, que tem efeito anticoagulante. Então eu vou gerar um estado pró-trombótico no meu corpo quando eu administro o estrogênio. Além disso, também tem que ter cuidado em pacientes diabéticas, porque ele pode aumentar a glicemia. Então, iniciando com os anticoncepcionais propriamente ditos, os anticoncepcionais orais combinados, eu trouxe aqui uma tabela com as diversas combinações de estrógenos e progestágenos via oral disponíveis no Brasil. Não trouxe todos os nomes comerciais, porque são inúmeros, enfim. Mas o que a gente tem que se atentar, principalmente quando for prescrever, é nos diferentes esquemas, né? Saber explicar que o de 21 comprimidos, você toma 21 dias e pausa 7, tem os de 24 e pausa 4 dias. E também ficar atento que algumas pílulas combinadas vão ser monofásicas, então isso significa que as pílulas têm estrogênio e progesterona de forma constante, sem mudança na concentração. Os regimes bifásicos, a gente tem o progestágeno, né? A progesterona variando 2 vezes. Então, a gente tem 2 concentrações diferentes de progestágeno numa mesma cartela. E os trifásicos variam 3 vezes. Então, 3 concentrações diferentes da progesterona naquela cartela. E a função dessa variação é tentar mimetizar o máximo possível o ciclo natural. Por isso que daí as pílulas vão ter concentrações diferentes, né? E os principais tipos de estrógenos utilizados nos anticoncepcionais combinados são o etinilestradiol, que é a forma mais utilizada, também é a forma mais barata, mais acessível de estrógeno, e o valerato de estradiol, que daí já é mais moderno, por consequência, já é mais caro e ele é mais parecido com o estrogênio natural. Algumas observações ainda daí sobre as pílulas combinadas são as interações medicamentosas. Daí eu ressalto aqui alguns antivirais, como o ritonavir, alguns antibióticos, como a rifampicina, anticonvulsivantes, como o fenobarbital, a fenitoína, e a griseofulvina, que é um antifúngico, também pode interagir. Daí, esses fármacos, eles podem causar a redução da concentração do anticoncepcional. E aí, por consequência, né, o efeito do anticoncepcional também reduz. Então, sempre orientar a paciente, caso for utilizar algum outro fármaco, quanto à presença de interação ou não com o anticoncepcional. Quanto aos métodos injetáveis, a gente tem os mensais, que são com estrógeno e progestágeno, e os trimestrais, que são só de progestágeno isolado. Essa forma de administração de anticoncepcional é muito boa, principalmente para paciente que tem dificuldade de aderir às pílulas orais, tem dificuldade de lembrar de tomar todos os dias, ou também naquelas que têm problema de absorção intestinal, né? A injeção, quando ela é mensal, ela é feita entre o 7º e o 10º dia depois do início da menstruação, e a trimestral, que é o acetato de medroxiprogesterona, é feito ali entre o 5º e o 7º dia depois do início da menstruação, de preferência, né? Os efeitos colaterais vão ser aqueles mesmos que eu já falei dos hormônios, e sempre lembrar que a progesterona isolada pode ter mais escape, né? O adesivo é um método combinado também, a gente tem o nome comercial Evra,
e ele é colado sobre a pele em algumas partes do corpo, por exemplo, na parte superior do braço, na parte inferior do abdômen, na parte superior das costas ou ali na região glútea. Esse adesivo ele vai ser colado a cada 7 dias. Aí tu pode usar por 3 semanas seguidas e pausa na quarta. Aí pausa por 7 dias também. No oitavo dia, põe de novo. E sempre que for trocar o adesivo, troca o local da aplicação. Quanto ao anel vaginal, é o último método combinado que a gente vai conversar. E o nome comercial é o Nuvaring. Ele tem que ser colocado na vagina no primeiro dia da menstruação e ele pode ficar lá por 3 semanas. Daí, depois dessas 3 semanas, retira também por um período de 7 dias, né, de pausa, e no oitavo dia, daí já pode pôr o novo anel. Agora, então, em relação aos progestágenos isolados, a gente já viu os injetáveis de progesterona isolada, que são aqueles trimestrais, e aqui a gente tem as pílulas. As mini pílulas, elas têm esse nome porque são com uma dose baixa de progestágeno. Elas eram muito utilizadas antigamente, principalmente para puérperas. Só que essas doses muito baixas de progesterona muitas vezes não eram suficientes para anticoncepção. Por isso que agora, apesar de a gente generalizar, né, todas as pílulas só com progesterona a gente chama de mini pílula, elas estão em desuso. O mais adequado são as pílulas de dose média, que são chamadas de anovulatórias de progestágeno. Essa sim, aí que é progestágeno em uma dose efetiva, de forma isolada, e são a escolha, assim, em pacientes lactantes, paciente no puerpério, podem ser utilizadas mesmo depois de sair do puerpério, depois de parar com o aleitamento. São uma boa opção também para quem não pode utilizar estrogênio por algum motivo, por exemplo, por risco tromboembólico. E a drospirenona, eu trago ela aqui como uma observação, porque a prof aborda ela na aula. E o diferencial dessa progesterona é que ela tem um efeito antimineralocorticoide e antiandrogênico. Então, aqueles sintomas chatos da progesterona, por ela ser muito parecida com a testosterona, às vezes, ela não tem. Então, ela reduz edema, reduz peso, reduz o aumento de peso, no caso, reduz efeitos na acne, efeitos de hirsutismo, de seborreia, enfim. Agora a gente fala um pouquinho sobre o implante subdérmico, que é um dos métodos contraceptivos mais seguros atualmente. É o método hormonal mais efetivo que existe. E no Brasil, assim, o principal utilizado é o Implanon, que tem etonogestrel. Ele vem em formato de microbastão e é colocado na face interna do braço. Dura ali até 3 anos. Durante esses anos, as doses de progesterona são constantes, são efetivas, só que o problema é que ele é caro e ele precisa ser colocado por um profissional capacitado. Além de que a retirada do implante pode ser um pouco difícil, porque ele fica tão seguro que pode causar bastante dor, pode ser enjoadinho, assim, de remover ele. Então, precisa de um procedimento também por um profissional capacitado. E ali eu coloquei só como observação o Norplant com levonorgestrel, que foi o primeiro modelo de contraceptivo subdérmico, mas ele não costuma mais ser muito utilizado, né? Foi substituído pelo Implanon. O CIO, que é o sistema intrauterino com levonorgestrel, também conhecido como DIU hormonal, também é um dispositivo em formato de T
que é inserido no útero, e na sua haste, né, vai ter uma substância contraceptiva, que nesse caso é um progestágeno. O mais conhecido no Brasil é o Mirena, mas existe também o Cailina, que ele tem um tamanho menor que o Mirena e uma menor dose de levonorgestrel também. O sil ele tem essa ação local de espessamento de muco, deixa o muco hostil, diminui a proliferação do endométrio para dificultar a anidação, altera a mobilidade do útero para dificultar que os espermatozoides ascendam, para impedir a anidação. Basicamente os efeitos da progesterona oral, só que de forma local. E esse sil, ele vai durar entre 5 e 7 anos, e a maior questão dele é que é um método relativamente caro. E por fim, aqui falando do último método contraceptivo para vocês, é o método anticoncepcional de emergência, a conhecida pílula do dia seguinte. Ela vai ser indicada depois de algumas situações específicas, como, por exemplo, uma relação sexual desprotegida não planejada, ruptura de preservativo, esquecimento do anticoncepcional oral, violência sexual também. E essa pílula, ela tem uma dose muito alta de progesterona, né, de progestágeno, e vai atuar inibindo ou atrasando a ovulação. Se a ovulação já tiver ocorrido, ela vai então dificultar a mobilidade dos espermatozoides, é, através ali da alteração também do muco cervical. Então, ela basicamente atua em todos os momentos possíveis para impedir a fecundação. Só não vai funcionar se o embrião já tiver nidado no útero, tá? É importante destacar que a pílula do dia seguinte, ela não é abortiva. Ela é eficaz até cerca de 72 horas depois da relação desprotegida, mas ela é mais eficaz nas primeiras 24 horas. E também é muito importante ressaltar que não deve ser feita de rotina, não deve ser um método contraceptivo de rotina. Deve ser para as ocasiões realmente em que seja necessário, porque é uma dose muito alta de hormônio, ela pode causar efeitos colaterais, pode causar, além de náusea, vômito, pode causar irregularidade no ciclo, pode diminuir a eficácia em outras utilizações. E é isso, gente. Eu agradeço muito pela atenção. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo. Bons estudos! E aqui são as referências.